Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quarta-feira. Olha, sem bola rolando no Campeonato Brasileiro. Juventude tem amanhã, né? Na quinta-feira, o jogo de volta contra o Corinthians pela Copa do Brasil, aí querendo vaga na próxima fase. Mas o Campeonato Brasileiro, 2 semanas aí parados em função da data FIFA. O Brasil jogando, né, na próxima sexta-feira, lá no Couto Pereira, onde o Grêmio jogou tanto, né? Depois de sua volta à arena, contra o Equador pelas eliminatórias do Mundial, que acontece o próximo, né, logo em seguida, em 2026. Bom, aí os clubes de folga, os jogadores, melhor dizendo, até amanhã, né? Até amanhã à tarde, Grêmio Internacional estarão voltando às suas atividades. Então, é só as questões extra-campo. Ontem, a informação de que Renato estaria acertando sua ida para o Cruzeiro no próximo ano. Será? Mas ele já tinha dado uma entrevista aí, o Eduardo Gabar, dizendo que 2 clubes, né, procuraram ele e também um terceiro, inclusive para o próximo ano, e aí o vazamento que seria o Cruzeiro, e 2 para esse ano. Ele mesmo, né, veiculou isso aí. Bom, e o Internacional foi notificado pelo Flamengo pelo não pagamento de Gustavo Maia, a primeira parcela. Então são as questões extra-campo aí, já que a bola só volta a rolar, né, na outra quarta-feira para o Internacional, esse jogo atrasado com o Fortaleza no Beira-Rio, e o Grêmio, né, terá mais uma semana ainda, além dessa, de preparação. O Grêmio está aí, agora se aproximou novamente da zona de rebaixamento. Nossos Dois Toques, que você nos acompanha aqui para todo o Brasil, hein, pela Masper TV, pela Antena Parabólica, canal 575. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claronet. Em algumas regiões aí do estado, também na faixa dos 500. Mas também estamos aqui, né, no Poa Stream TV, nos nossos estúdios aqui no Shopping Total. Bom, para o mundo através das plataformas digitais. Aí você tem o meu canal, não assistiu ao vivo, assista a hora que você quiser, qualquer hora do dia, da noite. Vá lá, né? Se inscreva, compartilhe, dê o seu like. 2 numeral, Dois Toques, Cadu Oliveira. E também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas de Inovação, é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, a instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Completados esse ano 111 anos, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial Pilar de São José, que lamentavelmente esse ano, né, foi rebaixado para a Série D, mas aí vai voltar aí certamente, né, o São José, que tem outras competições, tem Campeonato Gaúcho, tem Copinha, enfim, na sequência do São José. Nossos Dois Toques de hoje, para analisarmos aí as questões extra-campo e também essa parada, o que pode significar para a dupla Grenal, ó, ou seja, voltando às atividades amanhã, depois desses 3 dias e meio, pode dizer assim, de folga, né? Comigo, craque, sempre craque, grande zagueiro, Larry Chaves, grande conhecedor de futebol, sempre técnico também, Ernesto Guedes. E Ronaldo Napoleão, que deve estar faceiro com essas notícias de ontem, né? Com o acerto, o possível acerto, né? Embora os desmentidos por parte do Cruzeiro, a coisa vazou, né? Vazou pelo Chico Garcia, que é um gaúcho hoje, lá na Grupo Bandeirantes Televisão, essa negociação do Renato, né, com o Cruzeiro, onde está Alexandre Matos, que já foi executivo no Grêmio, e também Paulo Pelaipe. Te agrada essa possibilidade? Embora fica uma situação complicada, né? Um técnico que tem ainda contrato com o Grêmio e o seu procurador, o Gauchinho, lá, esteve lá. As informações que, inclusive, o Gauchinho teria ido lá até oferecer o Renato ao Cruzeiro. Também, né, a possibilidade que o Corinthians veiculou a ida do Renato esse ano. Essa foi uma entrevista concedida ao nosso querido e grande profissional da Rádio Gaúcha, o Eduardo Gabar, e ele mesmo confirmou, né, que teve 2 propostas para esse ano e uma para o ano que vem, e essa aí se encaminha, embora os desmentidos. E isso é natural que iria acontecer, tanto por parte do Cruzeiro, né, mas o Pedrinho, que é o novo dono do Cruzeiro, que é o dono dos supermercados, né, BH, que tem uma relação muito grande com o Renato, quando ele é dirigente na época, e o Renato quando jogador do Cruzeiro.
É bom, deve ser uns que estão satisfeitos com essa possibilidade da saída do Renato. Tu faz uma crítica tão grande, não só tu, né? Porque hoje não existe mais um consenso, né, que existia em relação ao Renato, Napoleão. Olha, boa noite, Gadu, boa noite, os telespectadores, especialmente meus colegas e amigos, especialmente amigos que estão comigo aqui. Uma parte é a brincadeira, boa. Primeiro que eu acho que o Pelaipe é tão inteligente. Só que o Pelaipe nunca trabalhou com o Renato, hein? Dos melhores dirigentes que o Grêmio já teve, e comprovadamente no futebol brasileiro. Eu sou um cara, não por me considerar amigo dele, mas ele é muito bom mesmo. E ele é um cara inteligente. Eu acho que ele não trabalharia com a vaidade. Ele não trabalharia com o Estado. Acho que não. Mas, em todo caso, se o Pelaipe quiser fazer mais uma vez um grande trabalho para o Grêmio, podia levar o Renato. Leva o Renato, leva aquele assistente técnico dele, porque, na realidade, não é um problema do Renato. Eu venho dizendo há muito tempo, há alguns anos, não é a pessoa em si, não é o técnico em si, que ele não é técnico, mas digamos, não é o técnico em si, é a figura, é o que ele se tornou. Ele se tornou um mal para o clube. Um mal para o clube. Por que ele se tornou um mal para o clube? Porque o clube, por seus dirigentes, pela fraqueza dos seus dirigentes, se tornou refém do seu Renato. Nós contratamos, já com o Renato aqui, 42, não me canso de falar, 42 jogadores. Nós torramos 1 bilhão, 42 jogadores, pela fraqueza dos dirigentes da época. E agora, pelo menos, esse festival de contratações que o Renato exige sempre, ele só sabe trabalhar assim. Ele só sabe trabalhar assim. Ele não quer saber, porque tudo é discurso. Tem que saber as questões, o que o clube precisa. O clube tem condições, não tem condições. Não, ele não quer saber. Não acreditem nisso. Não, como não dá para acreditar quando ele diz que lança jovens, não. Ele só bota quando ele não tem alternativa. Ou seja, um engodo. Então, este que foi fiador dessas mais de 40 contratações que levaram o Grêmio a isto, a Galdinos e no JP e os amigos dele. Agora trouxe mais um amigo do Flamengo que, tomara a Deus, se jogasse esse rapaz, da zaga, o Caio, o Rodrigo Caio, se jogar, Ernesto, metade do que jogava já é melhor que qualquer um que nós temos. Mas a impressão que dá é mais uma amizade. Então, está na hora, já passou da hora, tem que ficar agora até o fim. Tem que deixar o Grêmio na primeira divisão. Ou se cair, cai junto. Não, mas o projeto dele é Libertadores. Ele foi bem categórico. Não, vamos lá, vamos para depois dessa derrota. Eu não acredito em Libertadores, nem para isso. Depois dessa derrota contra o Atlético, que foi trágica, futebolística e emocionalmente, para toda a torcida do Grêmio, nós temos que procurar os 45. E dá graças a Deus. No final do ano, deu, gente. Deu, não tem problema. Continuará a estátua, ninguém vai derrubar. Continuará o ídolo. Tu não votasse nele como estátua? Tu votou? Gente, eu já disse para ti. Eu já disse aqui várias vezes, eu cometi 2 erros, tenho certeza, capitais, como conselheiro do Grêmio. Primeiro, foi ter ido com o Omar, porque era um
A fortuna de um oceano para a concessão da estátua, primeiro erro. E o segundo erro foi ter também, por um oceano que era impossível, e contra a questão de mais 3 anos para o presidente Romildo. Então foram dois erros. Não era porque era o Romildo, era porque simplesmente tu não pode dar 8 anos para um presidente que deu no que deu. Deu no que deu. Bom, essa questão, e até me surpreende muito isso aí, né? E aí mérito, evidente, saiu semana passada dessa entrevista ao Renato, ao Eduardo Gabardo, do Grupo RBS, da Rádio Gaúcho, o próprio treinador dizer, não sei que tipo de situação cria isso, né? Olha, eu tive doutor, e tem uma para o próximo ano, que aí acabou vazando essa do Cruzeiro. Eu não sei o que ele quer com isso, embora também, aqui a gente tem que dar crédito aos profissionais que dão as informações. E ontem o Pedro Ernesto deu essa informação, e vindo do próprio Grêmio. Eu não sei se por isso, né, que o Grêmio não pretende renovar com o Renato para o próximo ano. Não sei se também em função dessas declarações do Renato, né? Mas até que ponto isso aí, Ernesto, e tu, e o Larry também, homens que viveram o vestiário em diversas situações, né? Quando vem a público esse tipo de situação, o treinador teve proposta, embora o Renato sempre disse, olha, eu estou focado aqui no Grêmio até o final do ano, né? Mas aí vazam informações que o seu empresário está conversando com outro clube para o próximo ano. O que gera isso aí dentro do vestiário? O que pode, né, ter tipo de consequência dentro do vestiário? Essa situação, Ernesto, Larry. Não, primeiro eu respondo o Larry, que foi jogador. Não? Eu não vejo assim uma coisa tão séria. Isso é uma coisa normal. Provavelmente ele, durante esse período que ele esteve no Grêmio, são períodos longos e repetidos, né? Ele deve ter recebido propostas, ou pelo menos conversações. Mas não trazer publicamente, né, Larry? Esta que é a situação mais... Talvez assim, olhando de fora, né? Porque eu acompanho o Grêmio somente para olhar jogos e checar? E checar. Também, aquela coisa natural de quem torce para o time adversário. Mas eu acho que tem que reconhecer as coisas boas que ele fez, mas também chega um dado momento que talvez até o próprio profissional ele já sinta um pouco desgastado de vontade de sair, e tem questões dentro do clube, de questões políticas dentro do clube, quem o colocou, quem o manteve, essas coisas assim. Então, não podemos negar da sua capacidade, conduzindo principalmente o Grêmio, que foi o clube que ele nasceu para estar no Grêmio, tanto como jogador como para técnico. Então, é uma questão deles. Eu digo assim, acho que ele vai sair, né? Acho que ele vai sair ao final do ano, porque tudo, inclusive, até pelas palavras, a maneira das entrevistas dele e as questões que são colocadas, eu acho que ele provavelmente saiu ao final do essa questão aí eu concordo contigo, né? Eu acho que o Renato, eu tenho ele como um bom treinador, um belo treinador, e todos os grandes treinadores erram e acertam, né? Eu sempre tenho dito, o que estraga ele um pouco é a soberba dele, né? E daqui um pouco, não admitindo que nunca erra, sempre passando por jogadores, enfim. Mas também vejo ele como um técnico que deu muitas alegrias ao Grêmio aí. Agora, também concordo contigo na medida que daqui um pouco a fadiga dos metais também, né? Ele é um profissional que não tem liberdade, por ser o ídolo que ele é no Rio Grande do Sul. Ele não pode ir num lugar público, ele não pode ir, né, num restaurante, ele não pode. Ele vive, ou seja, do hotel para o treino. Tá? Viagem, volta, hotel, treino. Tá? Mas ganha 1,5 milhão. Bom, mas isso que eu tenho dito. Isso é o mercado que paga, o profissional não tem culpa disso. Né? E então, o cara mais indicado para falar sobre essas coisas é o Ernesto. E até por uma curiosidade, perguntar para o meu grande amigo e mestre Ernesto Guedes, qual foi o clube que ele ficou o maior tempo assim, como treinador. Tudo isso que estão falando, eu tenho uma opinião diferente.
que é no sentido de que o momento, né, do Grêmio, eu acho que tem que se respeitar uma coisa que está lá, que chama-se Grêmio, que é o torcedor. Tá? E quando se levantam todas essas hipóteses no momento desse, eu não vou bater em cima disso, porque, para mim, não é o fundo da verdade. O que estão fazendo hoje é, mais uma vez, tirar o foco daquilo que é a competição. Tá? É o momento que o Grêmio vive, o Grêmio é muito maior que qualquer especulação. Tá? Então, no momento do Grêmio, o Grêmio está num momento delicado da competição. Eu já faço as críticas há muito tempo a respeito do comportamento do Renato, né? Porque ele não é do tamanho do clube. Né? Porque o clube hoje está atrás dele. Aqueles que hoje estão na gestão, que são meus amigos, mas infelizmente é a grande verdade. Né? Então é preciso que se corrija daqui para diante, porque não é fazendo esse tipo de afirmações após jogo contra o Atlético Mineiro em que tu expõe a situação de erros do jogo como fato fundamental. Então, o grupo de jogadores que o Grêmio tem, e qualquer grupo de jogador, ele tem o treinador como seu protetor. Ainda mais hoje, que tu já não tem a condição de ser entrevistado. Tu é o culpado de tudo aquilo, mas tu não... Porque o clube determina quem vai dar a entrevista. Tá? Então só vai aquele que oficialmente pensa igual a todo mundo que ali está. Então quando se diz que tem uma caixinha, tem uma série de distúrbios dentro do futebol do Grêmio, caixinha para multar jogador. Entendeu? Porque por lei, ninguém pode multar um atleta. Mas sempre teve isso, né? Caixinha por atrás. Nós temos uma outra legislação hoje. Eu nunca tive caixinha comigo. Nunca. Larry foi meu jogador. Tinha caixinha? Não tinha. Mas tu pagava alguma caixinha, Larry? Igual pagar caixinha? Já caixinha que... Não, só um pouquinho. Uma coisa é tu usar os jogadores para determinadas coisas. O treinador não tem capacidade de agir naquilo que é disciplina interior entre os atletas. Entendeu? Quando tu é o chefe de um grupo, tu não pode individualizar quem vai ser multado. Então ele teria que estar pagando quanto de multa hoje por os dias que o regulamento da caixinha apareceu e uma série de outras coisas. Ernesto, só é o seguinte, eu ouvi um absurdo nessa história de caixinha, que o jogador levaria uma multa por ter errado uma jogada e ter sido expulso na jogada. Segundo ele, no lance infantil. Pois é, mas assim, ó, mas eu não discuto. Aí tu vai colocar os jogadores, pelo amor de Deus, o cara vai levar. Ele não pensa a jogada que tem. Mas só um pouquinho. Vai um pouquinho. Quando a disciplina ela é feita pelo técnico. Tá? E o técnico não pode estar declarando, porque tu entra na intimidade do clube, no patrimônio do clube, apontando erros. E qual foi a culpa do técnico? A culpa do técnico é estar no Grêmio naquela hora e não tomar uma atitude. Essa é a culpa simples. O técnico não paga caixinha quando erra? Não é o problema. É se coloca, se institui alguma coisa que o dirigente não tem capacidade de fazer, que é comando e disciplina no grupo. Isso é disciplina. Entendeu? Agora, errar qualquer time de futebol, todo o resultado positivo é fruto de um erro. Sim, o futebol tem erros e acertos. A vida é assim, erros e acertos. Vem cá, então não seríamos fenômenos. E outra coisa, tu não pode, numa semana de um grande jogo, tu dizer que tu passou vídeo, que tu mostrou, que tu falou que não podia cometer isso e aquilo. Será que tu não tirou do atleta a espontaneidade da atitude? O subconsciente dele está gravado o fato negativo. Quem grava negativo e quem fala o negativo ele vai ter como produto de retorno. Entendeu? Então, o fato negativo é uma coisa que não se fala no futebol. Pelo contrário,
A obrigação do treinador é corrigir os erros, né? Mas não é através de vídeo, entendeu? É no campo. É conhecer o seu atleta, né? Porque os 2 pênaltis, por exemplo, do Juventude contra o Internacional do Beira-Rio, então aquele jogador tinha que ser banido do Juventude. Não, foram atirados bolas nas mãos dos caras, atirados de propósito, entendeu? Porque hoje o que tem que mudar é essa interpretação, porque todo mundo que vai saltar, vai ir assim, para dar um cabeceio, ele não pode ir com os braços presos nem nas costas, porque o braço é que impulsiona, o braço é o equilíbrio do corpo. Então nós estamos num país e num mundo em que o ser humano não tem mais equilíbrio para jogar futebol. Bom, prova disso que a nossa seleção... E hoje o empurrão por trás não é nada. A prova disso é a nossa seleção, né? O futebol brasileiro hoje é uma realidade bem longe daquela que foi, né? O Brasil hoje é o 6º colocado, a última vaga ali, isso porque aumentaram as vagas aí, em termos aí de uma classificação aí. A gente espera, evidentemente, que o Brasil é melhor. Mas está complicado. Mas ainda essa questão... Essa questão da caixinha, vamos lá, só para dar um... Gente, vamos lá. Eu acho que menos importante... Eu acho que menos importante... Caixinha é o técnico do Bragantino. Eu acho que menos importante que se não vai ser multado, não vai ser multado, se tem ou não tem, todo mundo sabe que tem essa caixinha. Mas menos importante que isso é a forma. A forma como o Renato trata isto. Vamos lá. Se pegares o jogo contra o Atlético Mineiro, gente, nós perdemos o jogo com 3 falhas. O Grêmio não tinha nenhum perigo de perder aquele jogo, de tomar gol sequer. Aí, realmente, o zagueiro, que é um menino, recebe não um passe, ele recebe um tijolo como todo e qualquer passe. O Larry zagueiro pode dar um depoimento aí. Todo e qualquer passe do Kahneman é um tijolo. Todo e qualquer. Ele não sabe passar a bola. Tá bem, então é o seguinte, mas tá bom. Ele tem outras valências, outras virtudes. Agora, se tu olhar o jogo do Grêmio, toda hora trazem uma bola pro Kahneman. Aí ele dá aquilo ali e o jogador realmente erra. Ele erra terrivelmente. Aí, o mesmo lateral comete 2 pênaltis. O primeiro pênalti, não foi. Que eu até acho que não foi, mas não importa, ele dá um bote. Ele dá o bote no jogador quase no bico da grande área, com o jogador de costas. Ou seja, um erro infantil, amador. É isso que o Renato disse. Mas aí é que eu vou chegar no formato. E no segundo ele salta, que parecia que estava numa Olimpíada. Com os 2, tá bem. Ok. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. A forma como o Renato trata os jovens e os amigos dele. Mas vem cá, se ele vai multar o Gustavo Martins, o que ele teria que fazer com o João Pedro? Vocês imaginam se o Renato iria dizer alguma coisa, como ele disse do Kahneman, por exemplo, que leva um cartão por jogo, quando não é um cartão vermelho, mas leva um cartão por jogo, os erros dele. Mas não, esses jogadores são aquilo que se formou numa carapaça do Renato como gestor de grupo. Não. O gestor de grupo do Renato é o seguinte, vamos pegar aqui os mais velhos e tal, vocês são os meus amigos. Ele passa dando, é só olhar, gente, não precisa ser tão observador. Ele passa dando bronca na gurizada. A queda do rendimento do Natan Fernandes, ele tem que explicar assim, se ele é um gestor de grupo, se ele é um técnico que cuida dos jogadores mais notáveis do seu grupo, ele deixou chegar o Natan Fernandes onde chegou.
A realidade é o seguinte, dá a tua opinião sobre um zagueiro, um grande zagueiro que tu fosse. Tem que conhecer. Vamos ouvir, deixa eu aproveitar e ver o Larry sobre essa questão do zagueiro aí. Eu acho que o zagueiro se assustou no momento que ele dominou mal a bola, que foi um passe, realmente foi um caroço, como se diz, né? E ele dominou mal a bola e ele foi atrás, ele se assustou, na verdade, porque eu tenho a impressão que ele teria condições, inclusive até porque ele é jovem, ele tem uma boa velocidade. Esse jogador, esse atacante, ele não tem um controle tão grande de bola. Ele não conseguiria conduzir essa bola em velocidade. Não, ele pegaria, mas ele tentou. Mas isso aí é a falta de experiência, exatamente. Talvez um experiente não fizesse isso. Então vamos lá para a gente fazer um intervalo. Eu canso de dizer aqui que todo treinador que quer ganhar jogo, ele perde. E todas esses lances que vocês estão falando, existe uma coisa que é uma equipe que está jogando. E da maneira que se formata uma equipe para jogar, e o Renato dizia isso lá atrás, que o time dele jogava igual em casa e fora. É mentira. Então, tu não pode, quando tu busca o adversário para dentro do teu campo, isso foi o erro. Está sujeito a criar uma série de problemas. Isso foi o erro. Agora, se tu protege teu time, que a maior defesa é o ataque, é não deixar o adversário gostar do jogo. Estava com 10. Estava com 10 e fez 2-0 com 10. Mas o Renato é o Renato. Não adianta que eu digo. Agora, essa informação que se tem aí, né, que o Grêmio, segundo o Pedro, que o Grêmio... Isso é pro ano que vem, bom, mas o Grêmio joga esse campeonato, jogando a vida. Tudo bem, Ernesto, a gente está... que é pro ano que vem. Isso é bom, esse bom papo... Isso é para o ano que vem, só que o Grêmio está numa situação, não acredito, né, em rebaixamentos, mas está ali, está rondando ali. Isso aí é as consequências que pode ter dentro do vestiário. Agora, eu não vejo ninguém comentar que eu vou. O que eu digo é o seguinte, né, e essa informação que vem, inclusive, é que o Grêmio teria dito agora que não renova com o Renato, depois de ter vazado essas informações, Renato, porque segundo o Grêmio não quer mais. No Brasil hoje, o Grêmio não quer ficar mais refém do Renato. Né? Mas isso é uma coisa que tem que ser uma atitude do clube. Olha. E não do Cruzeiro. Então, o que estão lançando aí, Cadu, é que é para mostrar, primeiro, para diminuir um pouco a pressão, tá? E mostrar que todo mundo quer o Renato. E ninguém quer o treinador do Fortaleza. Mas todo mundo não quer. Toque lá. O Grêmio já quis, o Inter já quis, o Corinthians já quis, o Palmeiras já quis. Só que ele está bem, está vencendo, está ganhando. Agora, olha aqui, ó, o Renato é bom. O Renato é bom dentro de campo e bom fora de campo. Porque a gente está aí agora, 2 semanas sem jogos pelo Campeonato Brasileiro e o Renato consegue criar pauta. O Renato consegue fazer assunto. O Renato é bom dentro do... Ótimo jogador, um grande ídolo. É bom sim, mas eu não entro e é bom nessa. fora de campo também. Entendeu? Eu não entro nessa. Eu não vou entrar nessa. Mas o torcedor entra. Mas eu estou falando pelo torcedor. Bom, aliás, a pauta não foi dada por nós. Me perguntaram sobre o Renato, eu não posso responder sobre o que eu tenho. Não, mas a pauta de todos os veículos. Exatamente, ele cria, por isso que o Renato é bom dentro e fora de campo. Sabe o que é bom pro Renato, mas não é bom pro Grêmio. Aí é excelente, né? Tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis, né? Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem? Então, você tem lá, né, o Domênico e toda a sua equipe. Os contatos estão aí, o telefone convencional, o celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Avenida do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe. Todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, o caminho é esse, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, pressão de laje, de piso, tudo que você precisar. E atende em todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Revisão do seu carro? Bom, aí na Casa Pneus, 60 anos de qualidade. E aquela qualidade, da melhor qualidade que você tem lá, na revisão do seu carro, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios e aquela promoção permanente, que é exatamente para a troca de pneus. O endereço está aí, Avenida Ceará 1055, telefone, caso você queira agendar a sua ida até a Casa Pneus. 51, código de área 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência aos nossos 2 toques desta quarta-feira.
Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Construção 3.0. Construção a seco feita com steel frame e 40% dela acontece fora da obra. Mas é resistente? Muito mais resistência, pois usamos aço e placas cimentícias. Elas duram de 300 a 400 anos. Umidade, mofo, trincas e movimentações não fazem parte do nosso vocabulário. Construção mais leve, mais rápida e muito mais eficiente. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editores. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quarta-feira com Larry Chaves, Ernesto Guedes e Ronaldo Napoleão. Nosso Dois Toques você nos assiste aí na Masper TV, no Poststream TV, e tem o nosso canal também, Dois Toques numeral, né? Cadu Oliveira, vá lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e assista a hora que você puder. Nossos Dois Toques para a Unimed. Olha, faça o seu plano na Unimed, porque você tem a garantia da Unimed. Você quer deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, então lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz 5 estrelas, que é atendimento VIP, deixa o carro para buscar, espera, é melhor para você. E adiado, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, né? Tá aí o telefone também, um ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Lopes. Agora o seu carro com aquela batidinha que fica feia, que incomoda, aí você resolve lá no Martelinho de Ouro, Cruz da Cunha, 309, né? Tá aí o telefone, caso você queira agendar lá com o Marcelinho no Martelinho de Ouro. Larry, é outro Inter? Com essas modificações todas, né? A estruturação do departamento de futebol, o presidente saindo do vestiário, não é mais o protagonismo, e os resultados parece que estão aparecendo aí. É outro Inter mesmo. É uma boa medida o presidente se afastar um pouco do vestiário, porque lá não... Ele só pode entrar no vestiário, e pelo menos eu aprendi isso aí, quando em situações pontuais, assim, com coisas muito importantes para o clube, para a equipe, logicamente. Para intervir em situações complicadas, não né? Pode ser uma coisa corriqueira, porque isso aí fica um pouco mais, começa a ganhar muita intimidade com os jogadores bom, mas de qualquer maneira,
algumas coisas. Eu sou um dos que queria o Roger e achei que ele era o cara indicado para o momento do Inter. Isso aí é uma coisa que já vinha se desenhando já há um tempo. Tiveram outras 2 oportunidades, me parece que poderia ter vindo o Roger em outro momento. E eu acho que agora, aparentemente, ele começa a acertar. Mas isso aí também tem relação com o antigo técnico, né? Que o Inter estava carente de condicionamento físico. Ele tinha um preparador. Eu sabia disso aí por pessoas lá de dentro do Inter. E agora as coisas estão vindo a público, todos estão sabendo. O tipo de treinamento que era ministrado por ele, inclusive esse técnico anterior, ele estava cuidando até do gramado do Beira-Rio. Sim, ele até teve autonomia de tirar a higiene agrônoma de anos, considerado maior por jogador, e trouxe um argentino engenheiro. Um argentino que não podia assinar, que estava destruindo o gramado do Beira-Rio, que acabou a enchente encobrindo um pouquinho do que estava acontecendo com o gramado. Porque aí ficou tudo por conta da enchente. Então esse cara estava, de certa forma, em muito pouco tempo, sem ter feito nada. Aí comparando ao Renato no Grêmio, ele nunca deu o Renato tem história para isso. Tem que história tinha no Internacional para isso. Ele foi um jogador mediano lá na Argentina e ele não tinha relação nenhuma com o Inter, ele estava mandando. Agora, o que chama atenção, Ernesto também, Larry, a questão, o Inter chama de preparação física, né? E aí a questão da preparação física, que o Internacional passou a ter outra com o professor Paixão, ele disse lá atrás, no mínimo 20 dias. Né? O Internacional cresceu profissionalmente, o Internacional, vai continuar ganhando, perder isso é do jogo. Né? É um time organizado, está vendo-se agora a cara do Roger e também a mudança de ambiente dentro do vestiário com o D'Alessandro. Não é mais coincidência que eu tenho dito aqui. Né? A mudança de ambiente, organização e preparação física. E no próprio Inter, o professor Paixão dispensa comentários, é um cara reconhecido no Rio Grande do Sul e no Brasil. E o Roger é um cara, é um ótimo profissional, é um técnico que tá ganhando mais espaço novamente, né? E porque ele teve uma ascendência lá alguns anos atrás, muito grande, teve um período até ficou um pouco fora dessa competição aí dos grandes técnicos, mas ele está voltando agora, vindo para um grande clube, e eu torço muito por ele, eu conheço o Roger, me dou com ele, torço muito para que dê muito certo, principalmente também junto com o professor Paixão e também com o D'Alessandro, que foi trazido para essa coordenação. É o DNA de vencedores dentro do vestiário, isso conta, né, Ernesto? E não dá para negar que o Inter, evoluiu, né? Evoluiu com o Roger, e aí o comparativo, evidentemente, era a comissão técnica anterior, era o Cudê. Agora, a ponto de pensar, inclusive, até em vaga para a Libertadores, Ernesto? Não sei, Cadu, porque futebol é campanha. E esse negócio de gente para dentro do vestiário, que tem liderança, tem isso, tem público que tem dentro do vestiário, quem escala. Tá bom. Mas tu tem que ser cercado de um apoio. Eu vi o jogo do Juventude, o Internacional ganhando do Juventude com 10, o Juventude com 10, e pressionando logo do início do jogo, quando tinha 11, o Juventude jogando uma bela partida. Bom, então o que eu digo... Os 25 primeiros minutos do jogo, o Internacional quase não ultrapassou o meio campo. Não, mas veja bem. 11 contra 11. Não, eu não sou entusiasta dessas mudanças de quem mudou tudo, todo o tempo que está lá. Tá? Então, eu me preservo no sentido de avaliar que o Internacional melhorou, como disseram que também o Grêmio tinha melhorado. Não, melhorado é a campanha, a continuidade de resultados. Tá? E não resultados despassados, ocasionais. Né? Então eu prefiro esperar. Eu fui treinador durante mais de 50 anos. Né? Nunca tive... Eu tinha todos os líderes do meu time eram fora do vestiário. Entendeu? Eram os dirigentes que cumpriam com os seus deveres. Né? Eu tinha um gerente executivo chamado Antônio Carlos Velarde no Grêmio.
que era um cara que ia no vestiário, mas chegava na hora das preleções, da reunião dos jogadores, ninguém participava. Porque tem as audiências de custódia com os bandidos, que o advogado vai acompanhando o bandido. Mas o jogador de futebol, ele chega, no caso do Renato, por exemplo, é um bandido sem defesa. Mas o Ernesto, se via... Eu fui superintendente de futebol, agora vou te explicar, com o Valdir Espinosa, treinador. Quando nós chegamos no Rio de Janeiro, uma reunião dele com os jogadores. Eu não fui. Aí o meu vice-presidente de futebol, você está sabendo que o Valdir tem uma reunião com os jogadores? Sim. E você não vai? Não. Porque este momento é do jogador e o treinador conversarem sem nenhum tipo de pessoa que possa estar coagindo o atleta a responder alguma coisa. É o caso do D'Alessandro dentro do Internacional. Fala um pouquinho, deixa eu terminar. O D'Alessandro vai lá numa preleção do Roger, na hora que tem que lavar a roupa suja. Qual é a atividade dele lá dentro? Eu acho que não, mas isso ficou bem claro nas entrevistas dos jogadores. Tem horas que o jogador quer dizer o que tudo bem. Renato, eu não concordo contigo. Tudo bem. Só um pouquinho, Ernesto. Aí é o respeito, o reconhecimento pelo o que o profissional significou para o clube. Eu acho que aí a questão é que nem o Paixão. É um vencedor, venceu no Internacional. É o DNA. Ou seja, aí um Borré que estava, né? A gente estava acompanhando. O Borré, um jogador que jogou com ele no River, conhece. O Rocher, após um jogo, questionado sobre a mudança, a gente jogou no Nacional com ele. Não, Cabeção, é um vencedor, é um ganhador. Isso pesa no vestiário, não pesa, Larry? Isso pesa. Na verdade, veio lá do Rio, com 39 anos, que foi a maior figura em campo, porque foi não tinha nenhum desses. Não, tudo bem. Mas assim, ó, essa conversa de o Inter tá... Eu sempre digo mas mudou, não dá para negar. Mudou as cabeças e mudou o comando. Mudou quando? Mas vem cá, mamãe. Bom, tu queria que continuasse com o Cudê e companhia? Não, eu não estou falando de Cudê. Eu quero saber com que mudança o Internacional teve. Qual é o time do Internacional? Mas o Internacional hoje é um time que corre... Bom, qual é o time? É um time que... Bom, não sei. É um time que corre mais... É um time que hoje tem disposição que não tinha. Mas tomou um gol com 10 no segundo tempo. Mas aí o jogo já tinha acabado. Daí tinha nada. A expulsão não foi ao final do primeiro tempo? Foi. Então não foi todo isso, como o Ernesto falou. Na verdade, assim, ó, o Inter está fazendo uma recomposição. Esse trabalho não era, digamos, um projeto com as pessoas já indicadas e tal. Foi colocando... E eu acho que realmente novamente eu vou dizer, a recontratação do técnico argentino foi um erro. Mais uma vez foi um erro. Espero que ele não volte mais ao Inter. Porque eu acho que ele teve uma imagem muito ruim. Tu só muda quando estava errado, né? Então, assim, ó, o Inter está colocando algumas pessoas que, aí, comparado aos outros, tu vai dizendo, é melhor, as coisas começam a dar certo. Essa é a coisa mais importante. Está começando a dar certo. A gente não sabe a sequência, mas é provável, pelos profissionais que estão envolvidos, que as coisas melhorem. Inclusive, a própria torcida já está olhando a coisa de uma maneira diferente. Isso é uma coisa importante, porque isso aí facilita mais o trabalho de quem está lá. O Cadu. Não dá para negar. Bom, é que eu digo, vai chegar, não vai chegar, o futebol é assim, né? Agora, que tem que se admitir que houve uma mudança e está mostrando uma melhora no Internacional. Mas quais foram os últimos jogos? Quais foram os últimos jogos do Inter? Os últimos 5 jogos. Que o Roger já estava. Quais foram? Por exemplo, só jogou contra times fora da 8. O Internacional, idem. Enfrentou o Atlético Goianiense, pegou o Juventude agora, o Juventude. Mas sempre achou eu vi o jogo contra o Palmeiras, o Inter jogou muito bem. Jogou bem. Jogou muito bem, merecia ganhar o jogo. Então, o início de trabalho. Mágica no futebol, ninguém tem varinha de condão. Sai jogando. Quanto é que leva um técnico para organizar um time? Quanto tempo? Eu quero saber que mês eu estou. E quero saber quais são as metas. Quais são os objetivos. Os objetivos? Porque o Internacional, como clube, sempre mal ganhou o jogo. Agora, eu quero ver ganhar qual o objetivo do Inter?
Lembra? Mas Da gestão. Está dito aí, Ernesto, pelos dois, tá? O Grêmio lá, mais ali em termos de... O Internacional agora já passou, tem 3 jogos a menos. Ou seja, Libertadores. E o Grêmio também está querendo. Eu não acredito nem no Inter, eu não acredito nos dois. Mas o objetivo deles é esse. Ou tu quer dizer que o objetivo deles... Não, eu até acho... Não, mas olha só. Vamos lá. Vamos falar... É que a gente aqui se move por resultados. E o futebol gaúcho, em geral hoje, o futebol gaúcho está se contentando com vaga. Vaga. Olha, está disputando o que? Vaga. Vaga para não chegar. Então, mas vamos lá. O Internacional, e o Grêmio não está longe disso, o Internacional fracassou. Não há nada que tire o fracasso. Nada que tire o fracasso do Inter 2024. O Internacional gastou o que tinha e o que não tinha para montar um time para ganhar campeonato. É ou não é verdade? Não ganhou nada. A janela agora da metade, o Grêmio gastou mais que o Internacional. A janela do Grêmio Gastam mal. Peraí. Isso aí comprova que aconteceu um erro repetido do argentino que veio para o Inter. Porque basta lembrar, com jogadores muito menos com preço muito menor, jogadores da base. O Abelão fez um trabalho maravilhoso. E aí não servia. Tu não criticou as contratações do Renato aí também? Contratou o JP? Cadu, não há nenhuma dúvida. Agora, eu quero só dizer o seguinte. Quando o Grêmio contrata agora, e nós não tínhamos nem jogadores, às vezes vai compor banco, porque é um problema, aliás, do Grêmio. Agora olha para o banco, é complicado, porque aí tem um Vesgo na beira do campo, e aí tem um banco que também não é aquela Brastemp. Mas vamos lá, quando o Grêmio contrata 3 jovens, esses 3 jovens que vieram, infelizmente, olha, os 3 jovens que vieram, pelo menos eu fico a pensar o seguinte: bom, o Grêmio vai olhar para os jovens e vai olhar para a sua base, que nos últimos anos simplesmente sustentou. Isso aí eu penso que seja uma política. É uma discussão longa. O Internacional é a mesma coisa. Como assim? O Internacional vai da onde? De base, as bases foram abandonadas. Olha aqui, agora as bases foram abandonadas. Agora, o que você tem a direção certa é tudo que precisar em termos ferragem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião de tudo, onde vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de, 35 anos no mercado, Ferragem Lampião é uma ferragem profissional. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, Bancos Gaúchos, em todos os segmentos de nossas vidas. Como o Banrisul acredita na força de todos os gaúchos. Estamos do teu lado para prosseguir rumo a um futuro melhor. Nós vamos reconstruir juntos o Rio Grande do Sul. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, Bancos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul e diversos serviços que você tem lá, né? Uma loja sempre bem pertinho de você. E você pede e recebe em casa. Olha a comodidade, né? Tá aí o telefone e o site, né, da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressor. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final dos nossos 2 toques desta quarta-feira. O Banrisul sempre acredita na força dos gaúchos. E para ajudar na reconstrução do estado, está lançando o maior programa de capital de giro dos últimos anos, o programa Banrisul Reconstruir RS. São 7 bilhões de reais para que os negócios possam se reerguer. É mais capital de giro para as indústrias, serviços, comércio, importações e exportações. Mas não é só isso. Também criamos a Conta Única Banrisul, um limite de crédito empresarial com garantia que as empresas podem movimentar a qualquer hora, 7 dias por semana. Quando precisar de dinheiro, é só transferir da Conta Única Banrisul para a conta corrente. O valor é liberado na hora.
e só paga se usar. Gaúcho, pode acreditar, a tua força move o Rio Grande e a nossa força está contigo. Banrisul, o negócio é reconstruir. O único porque te entende. Kia, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quarta-feira com Larry Chaves, Ernesto Guedes e Ronaldo Napoleão. Nosso Dois Toques você tem na MASP TV e pelas plataformas digitais para o mundo. No canal Dois Toques numeral, né? Cadu Oliveira, assista a hora que der, ficar melhor para você. Vá lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like. Dois Toques numeral, Cadu Oliveira. A gente falava em base no último bloco, até para dizer que o Inter anunciou aí uma mudança na estrutura do departamento de futebol da base, toda alteração. E aí já são iniciativas exatamente do novo vice-presidente de futebol, José Bisol, que foi bem categórico em relação a isso, né? Que é uma das características do Internacional, que o Internacional sempre foi uma tradição, um time forte, exatamente, né? Pelo trabalho feito na base. Então é esse tipo de continuidade que o objetivo através dessas mudanças todas. Mas a gente tem sexta-feira, né, tem data FIFA, né? E a nossa seleção está aí nessa situação, enfrenta o Equador no Couto Pereira, né? E a expectativa é que, pelo menos, a gente consiga ter essa reação aí, em termos de seleção, né? Porque estamos aí na sexta posição, a última. Acredito que o Brasil até vai. Qual é o time que vai jogar? Pois é. Vamos ver. Vamos ligar pro Dorival aqui. Vamos ligar pro Dorival. Vai jogar o Vamos ligar pro Dorival. Danilo na lateral direita. O Alisson no gol. Para um pouquinho, Napoleão. O que eu estou fazendo a pergunta é quando chega na seleção brasileira, que pode escolher o mundo inteiro para fazer um time, tu não sabe qual é o time. Agora tu imagina os estados. Tá? São poucos times que tu sabe. Tá? Palmeiras, tu sabe a base. Botafogo, tu sabe a base. O Fortaleza, tu sabe a base. Não. Olha, tu conta nos dedos quem são a base. Mas nós não temos. Mas o que fizeram? Sabe qual é o grande problema do futebol hoje, que está atrapalhando os treinadores?
é a política de agradar os amigos, como tu fala. Então tem 5 substituições. Então quando tu muda 5 num time de futebol, pelo amor de Deus, ninguém é gêmeos daqueles que estavam jogando. Então se tu vai modificar tudo aquilo que tu disse que tu treinou durante a semana. Tu quer saber? Eu vou te dar a provável escalação, tá? Vamos lá. Alisson, Danilo, Marquinhos, Éder Militão e o Wendel, né? Ex-jogador internacional aqui hoje do Cruzeiro, que é o melhor lateral que tem. Do Grêmio? Não. O Wendel, lateral esquerdo? O Wendel foi do céu do Grêmio. Lateral esquerdo. Isso, do Grêmio, foi para a Alemanha. Isso, perfeito. O do Internacional foi o que ele convocou agora. O William, tá certo. Mas vamos lá então. Esse é o provável time. O Alisson, Danilo, Marquinhos, Éder Militão, Wendel ou Arana, João Gomes, Bruno Guimarães ou Gerson, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Rodrigo, Pedro ou Hendrick. Então vamos lá. Na boa, sinceramente. Não, é que o Ernesto pediu, aí o Dorival mandou aqui ligeirinho para mim. Aqui. O Dorival me mandou ligeirinho. Eu, por exemplo, não tenho nenhum entusiasmo com a seleção brasileira, mas não é nem... Eu adoro futebol e tal, mas é que quando tu vê a CBF, quem dirige a CBF, as coisas que estão acontecendo dentro da CBF, sinceramente, é melhor tu esquecer isso, porque senão tu não vê mais futebol. Mas olha só, aí, Alisson, ótimo goleiro, ultrapassado. Não mesmo. Napoleão. O Alisson. Não tá olhando do campeonato. Não. O Alisson da seleção brasileira é um jogador que já não. O futebol é contraditório? Não, peraí. Então, eu tenho visto os jogos da seleção. O Alisson na seleção brasileira, falhas incríveis de saída de bola. Sabe por quê? Porque uma coisa é tu sair jogando lá onde ele joga, outra coisa é sair jogando com os jogadores que o Brasil tem. O problema é jogar com o Danilo. Esse cara eu não sei o que faz na seleção. Goleiro, né? Vamos lá, goleiro. Danilo, mas peraí, eu não consegui terminar. Danilo. Marquinhos, que eu considero muito bom jogador. Marquinhos. Mas Éder Militão. Não, joga muito. Joga muito. Joga muita bola. Realmente. Então nós não vamos. Larry é um milagre. É uma injustiça o Brasil não ser campeão do mundo. Eu vou te dar aqui, o Dorival está me dando assessoria aqui. Eu tenho que encerrar. O Dorival está me passando aqui, ó, falando em goleiro. Além do Alisson, foi o Bento do Al Nassr e o Ederson do Manchester City. Esses são os 3 goleiros. Mas o Alisson, todo mundo está falando das falhas. Bruno Guimarães, João Gomes. Onde é que nós não falhamos? E aí temos sempre o acerto. Para onde saímos daqui, vamos sempre. Barranco, restaurante Cascaria, mais perto do Rio Grande do Sul, referência nacional. Complexo do Barranco, do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo das promoções que você tem de terça a domingo no Barranquinho. Tem delivery, takeaway, que você pede, não fica privado nunca das delícias do Barranco, do Barranquinho. Eu sempre estou lá, saboreando meu suco da Suva lá, em qualquer lugar. Agora, a revisão do seu carro, tudo que você precisar, e vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. Lá, Avenida Ipiranga 8113, o Jeff dando toda a assistência para o seu Kia, quer comprar, quer trocar, né? Revisão que você precisar. Ao lado, os adeptos Duas Rodas, na Suzuki Toyota também, a mesma assistência que o Jefferson Fusternal dá aos adeptos Duas Rodas. Preço e qualidade, só tem um caminho. Tá aí, ó. Economizar é comprar bem, se você só tem no Grupo Zafra. Obrigado, Larry, obrigado, Ernesto, obrigado, Napoleão, obrigado a você também pela audiência, pela companhia. Olha, não viu o programa, assista a hora que quiser, tem meu canal, vá lá, compartilhe, se inscreva, dê o seu like, 2 toques numeral Cadu Oliveira. Na sequência aí na Masper TV, mais atrações e mais informações. Todos vocês, bom final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.